Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos colocar aqui agora meu amigo Domingo. Deixa eu chamar ele aqui. Domingo. Chegar, entrar aqui. Vamos falar um pouquinho sobre times de venda de sucesso. Vou falar de desafios comerciais. Ó quem tá aqui, ó quem chegou, ó quem chegou. Aeba, bom dia. Bom dia, bom dia. Cenário novo aí, Domingo? Hoje eu tô. Tá, tá onde? Desculpa? Estou Falei. itinerante, cada dia num lugar. Hoje eu tô sem o suporte de celular, então eu vou ficar chacoalhando de vez em quando aqui. Ah, tá bom, bom dia, bom dia. Tá por onde hoje? Não, eu tô em casa mesmo, eu tô em outro cômodo, Tá, mas eu tá tô bom, sem meu beleza. suporte de celular. Bacana. Vamos lá, Domingão, vamos lá. Semana passada, né, nessa nossa live, a live secreta, como diz o Domingo, né? Nossa live A secreta, gente sempre né? engana o público, né? Eles pensam que é no dia, a gente faz no outro, pensam que é no horário, a gente muda, enfim. A gente não quer audiência. Vocês não estão entendendo, pô. O pessoal fica seguindo a gente aí. Deixa eu mandar um abraço aí pro Sleiman, parceiraço aí, Ricardo Sleiman Nossa, online aí com a gente. Ricardo Sleiman. Grande mestre, grande guru, viu? Aprendi muito com esse cara. Grande Muito bom. fera. Ó, cuidado que você tá colocando a mão no seu microfone, e aí tá tampando, às vezes sua voz tá indo e Ah, voltando, tá bom? legal, beleza. Legal, Beleza. bacana. Bom, nosso objetivo aqui é compartilhar um pouquinho de histórias de sucesso, né? Desenvolvendo times comerciais, empreendendo, desenvolvendo empresas, né? Nós viemos semana passada falando um pouco na nossa live, né, sobre o desafio, às vezes, de uma indústria, de uma área comercial ou de uma distribuidora que tem times locais ou tem distribuidores, né, ou tem representantes, e isso pode ajudar você a crescer, mas também em algum momento pode te fazer refém do seu próprio processo, se você não tiver as coisas bem setadas, se você ficar fazendo reserva de mercado, reserva de região, né? E também trouxemos a experiência de, poxa, como é que eu começo a entrar num outro jogo, começo a criar um outro campeonato dentro da minha empresa, desafiar um modelo campeão de vendas que me trouxe até aqui, às vezes não vai me levar adiante. Então, tá aqui registrado nessa live. Nosso objetivo da nossa live é deixar sempre registrado um histórico. Então, por isso que oportunamente a gente faz em horários diferentes, né? Mas elas estão sempre gravadas, então ela é inédita sempre para você, é a primeira vez que você vê, né? Então, tem esse conceito de inetitude. A ideia hoje também é um pouquinho continuar falando um pouco mais do time comercial, né? Mas quando a gente medir se o time comercial está entregando sucesso, né? Se a gente está performando no mínimo necessário, se as coisas básicas estão acontecendo, né? Então eu queria colocar um pouquinho desse tipo de coisa na mesa, né? E queria convidar agora que o Domingo também ver o que ele está de coisa está no coração dele aí, o que ele está conversando com os amigos dele, que ele está percebendo, para a gente poder transcorrer a live aí um pouco, falar um pouquinho mais sobre isso. Beleza. Acho que sempre vale a pena relembrar, que essa live aqui, ela é uma live diferente de outras que você pode. Tem muito material que você pode achar na internet, em tudo quanto é lugar, mas a proposta é ser diferente. Primeiro é ser verdadeira, né? Sem papo furado, real mesmo. Igual você encontrar o seu melhor brother, seu melhor amigo, amiga, assim, numa padaria, tomar um café e contar, meu, fiz merda aqui, meu, fiz um negócio que deu muito certo aqui. Então, sem enganação, sem a gente ficar querer engrandecer a nós mesmos e tal. A gente fez muita cagada na vida, no trabalho, continua fazendo até hoje. Mas algumas coisas deram certo, outras deram errado. A gente quer compartilhar com vocês aqui o que deu certo e o que deu errado. O que deu errado não significa que vai ser necessariamente errado para você também. Você pode experimentar, tentar do teu jeito. E o que deu certo também não significa que é uma receita de sucesso infalível e tal. Né? Pode ser que no teu caso, né, no teu caso concreto, não funcione. Ou a gente deu sorte, sei lá. Tá certo? Então aqui não tem verdade absoluta, não. Tá? Mas nós vamos compartilhar. O que tem de verdadeiro vamos compartilhar com vocês a real, sem expor ninguém do mercado, que a gente já trabalhou junto. A ideia não é essa e tal. Mas assim, falar de coisas reais, não é teorias, só Vale do Silício, não assim que as coisas do Vale do Silício não sejam válidas e tal, mas assim, alguma coisa mais próxima da tua realidade, né? Eu queria até complementar um pouquinho antes da gente entrar no próximo tema. A gente começou a falar de pré-vendas, né, na semana passada.
Eu acho que pré-venda pode ser válido para uma empresa, pode não fazer sentido para uma outra. Né? Assim, primeiro, para você ter uma equipe de pré-venda, você tem que ter um comercial grande, que faça sentido. Não, gente, o próprio vendedor, o bom vendedor, faz o ciclo completo. Ele faz o completo, tanto quando ele tem que começar do zero, né? O vendedor ou o televendedor, né? Que a gente está falando muito aqui do televendedor também, né? Então, o bom vendedor e o bom televendedor sabe fazer o processo do zero. Ligar para alguém que nunca ouviu falar dele, ligar para o mailing frio, bater na porta de uma empresa na cara dura. Enfim, o pré-venda pressupõe que você tem uma estrutura já assim, um pouco maior, né? Onde vale a pena tentar fazer algo em escala. Mas muito cuidado, achando... Olha, pela experiência própria. E assim, eu tive uma experiência até que razoavelmente bem sucedida, assim, mas na boa, assim, na real. Não entra em modinha. Tem muita gente que entra em pré-venda por modinha. Ouviu o galo cantar, não sabe aonde. Eu fui conversar, Felipe foi junto, fomos em Santa Catarina, em Floripa, conhecer as empresas que fizeram pré-venda primeiro. Nem eles sabiam direito todas as respostas e tal. Então, e já eram usados como, olha, tá dando certo, pré-venda é a melhor coisa do mundo. Então, muito cuidado, sabe, com modinha, né? Vai conhecer, compara com a tua operação, compara com a tua experiência e tal. Então não sou inimigo de pré-venda, acho que pré-venda pode rolar, tem que ser muito bem feito. Eu não faria pré-vendas, né? Por exemplo, a telepré-venda, né? Que é você falar antes com o cliente, fazer alguns filtros, antes que esse potencial cliente, possível cliente, seja atendido pelo teu comercial. A ideia básica é otimizar o tempo do teu comercial, porque o comercial só fale com empresas com um mínimo de interesse, um mínimo de perfil adequado ao teu negócio, né? Um mínimo de fit, né? A gente também não vai só usar os termos técnicos do mercado, senão fica muito modinha e muita gente não vai entender o que nós estamos falando. Então, a ideia é otimizar, economizar o tempo do bom vendedor. Para que o bom vendedor realmente só fale com a empresa certa na hora que ela está interessada e tal. Bom, então, assim, um dos primeiros erros que eu acho é você colocar no televendas quem não é vendedor ou quem não é televendedor. Acho muito complicado, porque não é uma atividade burocrática. Eu acho que colocar no pré-vendas pessoas que nunca venderam, seja a venda presencial ou a televendas, eu acho que parte de uma premissa errada, de que todo potencial cliente que cair numa área de pré-vendas, ele já quer comprar teu produto. Ele está doidinho para comprar teu produto. Isso não é uma verdade absoluta. Tá certo? Mas são chamados. Eu gerei conteúdos, fiz AdWords, fiz propaganda no Faustão, sei lá. E os caras estão me procurando. Não, nem todo mundo que vai te procurar realmente quer comprar já teu produto. Tem aquele que quer comprar, mas às vezes ele não tem o perfil e ele não sabe. Tem aquele que não está lá muito interessado, é curioso. Tem o fraudador, o cara que só quer comprar teu produto ou serviço com objetivo de fraude, né? Quando você trabalha o chamado inbound marketing, né, que é gerar conteúdos e atrair possíveis clientes interessados e tal, vê muita fraude também. E tem aquela empresa também que ela já trabalha com algum concorrente teu. Então, ela não está desesperada querendo comprar de você. Não, mas ela quer conhecer melhor teu produto, teu serviço e comparar com aquilo que ela já tem. E ela tem dúvidas, ela tem perguntas para fazer e assim por diante. E, de repente, esse teu concorrente tem até coisas melhores do que você tem. Então, a pessoa do pré-venda que vai atender esses chamados tem que estar preparada para qualquer um desses cenários. Ficou mudo. Questões, não vai atender dúvidas. Então, não é só que tem um monte de gente querendo comprar de você e vai ter um chato no meio da história dizendo, opa, pera um pouquinho, quantos clientes você tem? Qual é teu capital social? Qual é teu ticket médio?
enfim, vai te fazer um monte de pergunta que o cliente não está a fim de responder nesse momento. Ele quer comprar, ou ele quer conhecer e tal. E essa pessoa talvez não esteja preparada para quebrar objeções, superar objeções. E aí você vai perder várias vendas que você poderia fazer, vai queimar vários chamados, porque esse teu pré-venda não tem a malícia de um vendedor, não tem a tarimba de um vendedor, não sabe o que perguntar, como perguntar, na hora de perguntar. Domingo, Só vai ficar um questionário chato, né? eu tenho, Sim. eu tenho uma percepção parecida, mas um pouco diferente nesse ponto, né? Assim, geralmente o pré-venda eu entendo que às vezes é o primeiro contato de alguém com vendas por telefone, porque nem todo mundo nasceu vendedor, alguém começa a virar vendedor. Então, assim, as pessoas que nunca venderam, né, eu vejo como oportunidade de experimentar a carreira, iniciar no pré-venda. Eu vejo também no pré-venda, né, uma oportunidade, quando você pega um profissional de pré-venda, eu vejo a oportunidade de você tentar racionalizar o conceito mínimo de venda. Aquilo que você explicou em outra live, do tipo, o cara tem que estar num segmento que a gente aceita. Então, o cara ganha 10 pontos. O cara tem que estar no porte que dá para pagar nosso ticket médio. Então, o cara 10 pontos, né? O cara tem que estar no potencial, tem que ser um cliente potencial, né? Ou seja, cara, esse cara seria nosso tipo de cliente porque a gente presta serviço para ele, a gente resolve, né, problemas que esse cara pode vir a ter. Então a gente começa a fazer a implicação se ele tem esse problema. Então ele tem esse tipo de dor, né? E aí a gente pode validar o tipo de interesse, né? Então o cara tem interesse em resolver essa dor ou não, né? Porque cabe no orçamento ou não. O pré-venda, quando ele vem em dois momentos. Ele vem afunilar ou peneirar. Se você faz anúncio na TV, vamos lá, gasta muito dinheiro com Google, com Facebook. Aí vem 500 leads por dia e você tem 5 vendedores. E a sua venda, oportunamente, é um pouco mais técnica. A sua venda, oportunamente, exige follow-up, vários touches com o cliente. Ela leva 15, 20 dias para fechar, né? E você, só que assim, um de cada 20 clientes, ele tá no segmento, tá no porte, tem potencial e tem interesse. Ou seja, você tem que eliminar 19. De cada 20, você tem que eliminar 19. Porque esses 19 só vão aumentar follow-up do seu vendedor. E se o seu vendedor exige que tenha um skill, ou seja, tudo isso que você falou aí, experiência, tempo de experiência, né, know-how, ele consegue ter argumentação, ele é um cara escasso. Se ele é um cara escasso, só pode cair para ele, cara, o lead nota 5 para cima. Nota 5 para baixo, não. E aí, daqueles 20, um você tem certeza que fecha, 3, 4, 5 você talvez feche, e os outros talvez você nunca feche. Né? Talvez não faça sentido. Então, eu vejo às vezes também o pré-venda como uma forma de peneirar, de afunilar, né? De dar menos trabalho para o vendedor. Mas eu também estou contigo que olhar para a modinha e gourmetizar o seu modelo comercial, porque aí vai dar menos trabalho para o pré-vendedor e você não tem volume, você não tem escassez de profissional, seu produto não é uma venda de follow-up, né? Só e a sua venda é só tirar pedido, você não faz venda, você não negocia, você sofre venda. A gente fala que o cara tem negócio que às vezes sofre venda, né? Que O cara manda compra não por tua causa, né? Mas apesar de você, né? Então, você fez tudo para não vender, mas o cara queria comprar. O pré-venda não é bem-vindo nesse cenário exatamente. Não é tão bem-vindo a estrutura com pré-vendas. Mas quando, de novo, voltar para fazer sua venda, exige um ciclo de follow-up, 2, 3, 5, 10 touches. Exige uma preparação de proposta. Exige alguns dias. Bom, então imagina, se você receber 10 hoje, é 10 follow-up segunda-feira que vem. Se você receber mais 10, 20 amanhã, é mais 20 follow-up para terça-feira que vem. Então, segunda-feira que vem, você não tem mais espaço na sua agenda para receber novos leads. Então, só que desses 10, muitos deles não estão dentro do perfil. Então, merece um time de pré-vendas ou merece uma pré-qualificação mais forte para olhar. E aí, por que nasceu pré-venda? Começou, o marketing não consegue, quando é inbound,
geralmente, e falar, quero vender só para esse perfil. Cara, o marketing implica em dor, em necessidade. E às vezes a mesma dor atinge vários segmentos ou vários níveis. Só que aquele ticket médio não se fecha. E aí começou a trazer muito lead. E aí, se o marketing começa a qualificar em formulário, colocar muita pergunta, não vem um lead certo. Começa a separar muito, segmentar muito. Então, aquele mesmo formulário que podia ter 20 cadastros, tem 2. E os 2 que cadastraram, provavelmente não são do perfil que você preferia. Porque se fosse eu, para me cadastrar num produto com um formulário extenso, com o tempo que eu tenho, não sei não. Eu nem sei se eu quero dar essa informação toda antes pro vendedor. Então, assim, tudo que você falou, cara, eu acho válido, né? Até para quem está assistindo a gente saber que não tem nada combinado. Não, é a verdade. É a Tem verdade hora que eu posso estar certo, tem hora que eu posso estar errado, Felipe, idem e tal. Também. Então, assim, de tudo que você falou, 2 pontos, pelo menos, assim, para comentar. Eu sou da geração que acha que chamada é pênalti. Chamado, você tem obrigação de converter. Como cultura mesmo. Claro que não é todo chamado que tem perfil, nem todo chamado que você vai conseguir vender. Nem todo chamado é bola na área, né? Deveria se partir desse princípio. Chamada é pênalti no futebol. É mais fácil fazer um gol de pênalti. Nem toda falta é pênalti. Falta no meio de campo não é pênalti. E chamado é falta, às vezes. Tipo assim, cara, o cara pediu. O cara agrediu. Isso. Então, pênalti é para fazer gol. Um potencial cliente ligou para a tua empresa, é para transformar esse cara em cliente. Qual o limite disso? O cara não tem o perfil adequado, então eu vou ter que dizer não para ele de um jeito educado. Mas, de novo, a pessoa para avaliar isso não pode ser um burocrata, um administrativo, alguém que não tem noção de venda. Porque senão ele não vai conseguir avaliar se ele tem potencial ou não. Não é só ficar seguindo um scriptzinho, um questionário. Fica chato, esse prospect vai embora. Nossa, que empresa chata de comprar. Tem 300 concorrentes, eu vou ligar em outro lugar e compro de outro lugar. Essa empresa é muito chata. Parece um pesquisador do Ibope, fica fazendo um monte de pergunta para mim. Porra, eu quero ver uma demonstração do produto, eu quero ver se o produto funciona, enfim. Enfim, esse é um limite. Então, por isso, e de novo usando o futebol como analogia, existe uma máxima no futebol que diz que o pênalti é tão importante que deveria ser batido pelo presidente do clube, né, do time de futebol. Então, gente, para atender chamado, é muito difícil gerar chamados, né? As ações de inbound marketing, que, enfim, é um outro tema para a gente aprofundar, mas é para gerar chamados na tua empresa. Não qualquer chamado. E aí eu vou entrar no segundo ponto. Mas pressupõe que esse chamado, até prove o contrário, é alguém que tem perfil e que queira comprar. Então, quem vai atender primeiramente esse potencial cliente ou possível cliente tem que saber separar o joio do trigo. Mas não é lugar para alguém aprender a ser vendedor. Alguém do time juvenil, né, do time júnior, subiu para o time principal, tem um pênalti para bater. Eu não vou pôr um moleque de 17 anos para bater esse pênalti que está chegando agora. Porque eu vou pôr o melhor batedor, aquele provado, testado nos treinamentos. Aquele que realmente aproveita. Eu não quero fazer experiência com chamado, com pênalti. Eu quero converter pênalti. Ô, Domingo, só que assim, ó, tem negócios, tá? Eu vou falar do caso da Data Sales aqui que a gente trabalha. Sim. Né? A gente gera 60 leads por dia. Sim. Tá? Um jogo com 60 pênaltis não é um jogo, é um treinamento. Então, tem segmentos que é tão específico que chamada é pênalti, que é aquele jogo de final de campeonato. Sim, mas se você não converter, pode vir 200. Tem alguém queimando o chamado. Isso me dói no coração. Tem alguém que não é a pessoa mais apta a atender esse chamado. Só que você ele pode errar 2 vezes. Ele não para de pé só com um cara experiente. Sim. Com um cara com muita experiência. Não para de pé. Então, mas se ele não converter o chamado, ele está caro. Ele pode ganhar pouco, mas se ele estiver desperdiçando o chamado, esse cara está custando caro. E o outro pode ganhar muito, mas se está convertendo o chamado, está valendo a pena. Então, assim, É que nem todo lead que o marketing gera é pênalti. É isso então, que a gente tem que olhar. Eu quero chegar no segundo ponto. Se você tem um inbound marketing que está gerando muita tranqueira,
E é um dos papéis do pré-venda, é isso, identificar qual é o percentual de tranqueira que o inbound marketing está atraindo para ações de calibragem. Olha, você está atraindo muito pessoa física e eu só vendo para pessoa jurídica. Está atraindo muitos chamados de empresas com baixo potencial, baixo porte, e que não é interessante. Então, assim, o pré-venda, ele é um fiscal do inbound marketing também. Ele vai separar o joio do trigo. E tudo que o pré-venda descartar unilateralmente, alguém que manja de vendas tem que ir lá revirar esse lixo, ainda que seja por amostragem, e descobrir, será que o meu pré-venda está desperdiçando bons chamados? Bom, com certeza. Agora, A auditoria tem que ver todo esse perfil. chamado que cai no pré-venda é porque o pré-venda quis descartar. O próprio cliente pulou fora. Esse cara tem que ser olhado também. Puxa, o cara tinha perfil, mas não gostou do atendimento, do pré-venda. Faltou argumentação, então tem que ouvir as ligações. Tem que ouvir ou entendeu que era outra muitas ligações. Então, o pré-venda, dentre outras, claro, otimizar o tempo do comercial, tudo que você falou, eu concordo. Os 2 pontos de atenção não fazer experiência com chamado, porque senão fica aquela história da vaca holandesa. Eu tenho uma vaca holandesa que dá 30 litros por dia, só que depois ela tem a mania de chutar o balde. Então, eu estou com o inbound marketing se matando para gerar chamados com perfil. Claro que não é 100% de perfil, né? Vem um pouco de tranqueira no meio. E eu tenho um pré-venda que está desperdiçando isso. E o comercial nem sabe disso, porque não chega no comercial. Bom, e o comercial também, por sua vez, tem que ser o fiscal do pré-venda. Será que o pré-venda está me mandando cliente fora do perfil mínimo, sem o interesse mínimo? Tem que ser fiscal dele também. Então, e o pré-venda tem que ser fiscal gestor... de comercial também. Isso. Porque eu mandei link para você não fechou, esse estava quente. Esse era no perfil, meu. Como que você não fechou? Isso é importante. Uma área tem que auditar a outra, mas auditar no melhor sentido da palavra. Não quer ferrar ninguém. Porque a palavra auditar hoje, dentro das empresas, as empresas estão muito lacradoras, muito mimimi. Ai, não posso, ele vai ficar ofendido. Gente, é na boa, é tudo combinado. Inbound, gere o máximo de leads possível, deve ter uma meta de quantidades, com o mínimo de erros possível, o mínimo de descarte possível. Então, o inbound também deveria fiscalizar o trabalho do pré-venda, para ver se o pré-venda não está desperdiçando bons leads gerados. É um auditando o outro, tudo dentro de um processo, tudo combinado, todo mundo adulto, não tem mimimi. E um vai corrigindo o outro e vai aprendendo com os erros do outro. Então, não faria experiência de botar não vendedor no pré-venda, porque vai desperdiçar muita coisa. Claro que não precisa ser o vendedor aquele mais ambicioso, aquele que vai para cima, que pega um mailing frio e liga. Pode ser um comercial que está um pouco na fase da vida, que não é muito proativo. Porque aí não precisa ser proativo. O chamado vai chegando, ele tem que atender. Mas tem que ser vendedor, tem que ser comercial. Não dá para pôr um trainee aí, um cara verdinho, um juvenil aí. Porque ele vai desperdiçar chamados. Se eu fosse selecionar um cara para trabalhar hoje no pré-vendas, eu ia olhar o histórico pessoal dele primeiro. Histórico pessoal, histórico profissional. O primeiro pessoal cara, o que ele fez na vida dele e como ele se safou de alguns problemas da vida dele, né? E no profissional, onde ele trabalhou e o que ele fazia. Se você perceber, Felipe, eu me chamaria a atenção, e eu tô pensando assim, um cara que, poxa, alguém tem que comer. As empresas não tem opção, cara. Tem que formar a mão de obra. Não tem mão de obra pronta. Se o cara trabalhou já com vendas por telefone, perfeito, meio caminho andado. Vamos olhar as outras coisas. Mas se o cara trabalhou por telefone, receptivo, atendimento, eu acho que não. É bom que ele trabalhou por telefone, mas ele foi receptivo e talvez fazia atendimento. Não é uma opção de venda. Exatamente. Mas o cara, a mãe dele saía vender Yakult.
Ele fazia correria para a mãe dele, batia em alguma coisa, ele comprava alguma coisa e vendia na vida dele, né? Ele trabalhou numa indústria de ferramentaria que vende algo B2C, vendeu curso, vendeu Barça, sei lá, né? É assim, ele Eu fez... já vendi enciclopédia Eu porta a sei, porta. por isso que eu falei, você vendeu enciclopédia consórcio, por isso que eu falei. O cara pegou alguma coisa que era material e transformou em dinheiro na vida dele. Ele pegou algum serviço e transformou em dinheiro. E ele fez isso de forma recorrente. Ou ele ajudava alguém a fazer isso todos os dias. Ou ele eliminava a barreira de alguém para isso acontecer todos os dias. Cara, presta atenção. Ele não tem a aptidão total, né? Ele não está pronto, mas ele tem uma aptidão comercial. Ah, mas aí, Felipe, você falou presencial. E agora telefone? Meu, aí você vai ter que ver. É um cara que fala, que escuta, dialoga, testa com ele a vinda por telefone para poder entender, né? Ver o quanto ele é accountability. Ou seja, o que a gente fala é quanto ele consegue aprender alguma coisa. Claro, porque eu parto do princípio que profissionais estão escassos no mercado. Você vai Sim. ter que ter júniors, plenos e sêniors. Pessoas com carreira, né? Pessoas que vão lá em cima seu padrão e em cima desses padrão, desses erros do sênior e do pleno, você vai modelando um júnior que vem. Só que é uma equipe 20, 40, 40%. Ou algo parecido com isso. Porque alguém tem que crescer. A empresa tem que pensar um pouquinho nisso. Só que você tem que ter um modelo. Você não pode, você, gestor, achando que você não vai ter um modelo e você não é o modelo e contratar um monte de jovens, né? De estagiários que estão em primeira carreira, primeira jornada, né? Ainda não se decidiram se é aquela aptidão. Não, não pode. Tem aptidão, tem histórico, tem algumas coisas. E vai ter que formar alguém. Por isso que eu falei que eu acho que às vezes o pré-venda é um teste rápido. Se ele aguenta volume de ligação, se ele busca os leads que caíram, e ainda é reativo, né? Como você falou, a proatividade é sobre a lista dele. Só que tem follow-up, né? Quantos caras que você liga e não atende? Você liga, acabou de cair chamada agora, faz 20 minutos, você liga, não atende. Liga de novo, não atende. Você manda WhatsApp, não atende. Você manda WhatsApp de novo, não atende. Isso daqui, esse tempo, ia ser acumulado no seu melhor vendedor. Cara, seu melhor vendedor ia fazer isso. Isso acontece todo dia, né? Cara, dos 60 leads que eu falei que eu recebo aqui, né, todo dia, 20 ou 30 deles não atendem o telefone nos próximos 10 minutos, nos próximas 3 horas. Eles fizeram o preenchimento da ficha nessa madrugada, na noite de ontem, na tarde de ontem, e só vão me responder meu primeiro WhatsApp daqui 2 dias. Vocês acreditam? Eu acho que se você tem muito chamado, cara, é um problema bom. Então começa aí. Eu acho assim, se você precisar de 300 vendedores e todos eles têm o que fazer e batem meta e dão lucro, eu quero ter 300 mil vendedores. Então, assim, eu não economizaria em ter quantidade de vendedores. Se eles têm uma carga horária de, sei lá, de 8 horas e eles estão trabalhando nessas 8 horas, trabalhando adequadamente, convertendo chamados. Quando não tem chamado, ele sabe ligar no mailing frio ou fazer um porta a porta ou outra forma de venda proativa e sabe vender. Cara, esse vendedor dá lucro. Então, eu não estaria preocupado em ter muitos vendedores e otimizar muito tempo desses caras, não botando juvenil, perdendo chamado. Claro, tudo tem um ponto de equilíbrio. Eu acho que o que você falou, tudo isso é válido. Claro, cada empresa é uma empresa, cada situação é uma situação, mas cuidado para não ter gente aprendendo a ser vendedor à custa do teu chamado. Quer aprender a ser vendedor? Boa. Toma aqui um mailing frio e olha, eu tenho tanto respeito por cliente, e até o não cliente, né? O possível cliente, ou até aquele cara que nem é possível cliente para você. Eu não quero encher o saco desse cara à toa. Botar um vendedor ou alguém que nem vendedor está aprendendo, ligando ou visitando totalmente despreparado. Eu acho que a hora de errar é dentro de casa, no teatrinho. Quer testar abordagem, objeções, ligações?
dentro de casa com teatrinho. Eu assim, né? Eu sinto pena de queimar mailing e também pena com o tempo do cliente que está sendo usado de cobaia. Eu tô testando alguém que não é vendedor, pode até vir a ser, às custas da encheção de saco de potenciais clientes. Imagina, liga um cara juvenil, não sabe nem o que falar, aí vai queimar mailing e está queimando o nome da tua empresa, porque ele se apresenta com o nome da tua empresa. Então, assim, eu iria por aí. Lugar de aprender é na sala de aula. Testa, dinâmica, teatrinho, tem um monte de coisa. Por isso que eu acho que o princípio de tudo isso é ter um bom gestor de vendas ou um bom gestor de televendas. Poucos gestores manjam dos dois canais. Eu fui um vendedor presencial, que virei um gestor de vendas presencial, caí de paraquedas num call center, só que eu tive sorte de ter os melhores professores. Então, mas eu conheço poucos gestores que conseguem fazer uma boa gestão de uma equipe de televendas e de equipe de vendas presenciais, porque são dois mundos muito diferentes. Tem uma coisa que você sempre fala, que eu acho assim, ela é muito relevante, eu vejo no meu sócio aqui, no nosso sócio Luan, né? Ele consegue, você pega as demos dos seus clientes, do seu time, pega as ligações do seu time e escuta. Caraca, mano, isso explode tua cabeça. Só que segunda coisa, agora começa a escrever como deveria ser. Beleza. Então é o que a gente chama de script, de direção. Agora escuta de novo e começa a criticar a mesma ligação e fala do que deveria ser, quais pontos foram cobertos. Depois fala se foi numa sequência lógica adequada. Então são dois erros que podem ter. Falou sobre os pontos ou está numa sequência lógica? Porque tem uma forma de construir a lógica, o raciocínio. Você vai perceber que nem sempre o script não é para ser ipsilitrim, às vezes, dependendo, né, é para ele realmente navegar. Às vezes tem coisas pequenas racionais que tem que ser numa sequência. Só que esse trabalho de você pegar o script de venda, de você escutar o seu melhor vendedor, o seu melhor pré-vendedor, e depois desdobrar isso numa escrita, desdobrar isso em algo, né, é fundamental. É tornar escalável a sua empresa e pegar esse script e compartilhar com o seu time. Depois de compartilhar com o seu time, você vai fazer uma coisa mais difícil ainda. Você vai escutar junto com o seu time, de forma conjunta e às vezes... Mas dá trabalho, né? E a maioria dos gestores não querem ouvir ligações, compartilhar com o time, mostrar as coisas certas. Gestores de ar-condicionado. Mas quem faz isso realmente tem um resultado muito acima da média. Muito acima da média. Realmente faz todo... Então, eu diria assim, para fazer tudo isso legal, o inbound que atraia a maior quantidade possível de chamados, com o maior percentual de assertividade desses chamados, e que tenham pré-venda, se você optar por pré-venda, que faça realmente um filtro bacana, não mande para o comercial empresa sem o interesse mínimo, sem o potencial mínimo, o perfil mínimo, e que também não percam chamados por falta de argumentação, porque o chamado também tem dúvidas, tem objeções, ele tem um fornecedor já que o atende muitas vezes e tal. Bom, e um comercial matador que, pô, pegando tudo isso mastigadinho, o inbound já atraiu o cara, o pré-venda já fez um filtro adequado. Gente, é vender. 90% de conversão, 80% de conversão. Assim, não deve ser menor do que isso, né? E uma área, de novo, vai auditando a outra e trocando ideias e batendo bola. Se tiver um gestor único nisso, é muito bom, porque garante um alinhamento. Mas se não tiver um gestor único, esses gestores têm que se conversar, têm que ter maturidade, falar, você está gerando muita tranqueira esse mês, hein? Porque, gente, atrair chamados fora do perfil dá prejuízo. Esse time deveria estar vendendo e esse time está garimpando. Tem muito barro para chegar nas pepitas, né? Então,
Então tem que ter conversa, o inbound tem que estar alinhado com pré-venda, que tem que estar alinhado com comercial, e por aí vai. Depois isso continua também assim, no pós-venda, né? Ó que loucura. Etapa 1. E isso você falou pós-venda, todo time tem que ter isso. Cara, e time de implantação tem que ter isso. Time de suporte tem que ter isso. Bom, mas vamos lá. Aí, primeiro momento, você tá trazendo leads, você estava trazendo 10 leads, agora você melhorou um pouquinho, está trazendo 50 leads por dia. Aí, beleza, você tem 2 vendedores. 50 leads por dia, ferrou. Aí você aumentou para 4 vendedores, supostamente lá. Aí você chegou a 60 leads. Você colocou 1 ou 2 pré-vendedores para selecionar e eles preenchem lá pelo menos 5 perguntinhas, 5 tópicos no diálogo deles. Primeiro momento, você fala, passa tudo, só observa, anota, registra. O cliente que respondeu essa pergunta não, 2 semanas depois, 3 semanas depois ele fechou, 2 meses depois ele fechou. Primeiro observa o comportamento do que você... Claro, vão ter perguntas com respostas mandatórias, que vão desqualificar imediatamente. Mas vão ter perguntas com respostas qualitativas, que podem não ser binárias. Então, aí eu observei 2 meses de resultado. Legal. Aí eu observo 2 meses de resultado e falo, olha, todo mundo que responde não, vende em 2 meses. Todo mundo que responde talvez, né, vende nos próximos 15 dias. E todo mundo que responde sim, não compra, né? Não compra. Aquilo começa a virar uma observação. Sim. Mas lembra que você tinha 60 leads e você passou durante 2 meses os 60 leads pelo pré-venda, quase não desqualificou, aceitou todos no time de vendas e agora você começa a desqualificar, né? Agora você começa, dos 60 você só aceita 40 ou 30, né? Aí a equipe de vendas começa a sentir, agora tem menos lead, mas tá mais qualificado. Mas tem menos lead. Aí começa, tem menos leads, não sei o quê. O cara tá só com os leads que vende, né? Aí você começa numa discussão. Putz, eu tenho uma matemática, eu tenho uma ciência que mostra que essa resposta é para desqualificar porque o cara não compra. Esse sim é para desqualificar. Mas eu também tenho a percepção. E aí tem que alinhar com o time. Porque vendas é um trem emocional, um estado de espírito, de situação. Se você não tiver alinhado e se você deixar ir tudo, né, para o cliente lá, para a qualificação, que quando alguém tem muito, depois não quer ter menos. Cara, essa é uma transformação depois que leva. É que nem invertido. Veio, você tem ticket médio de produto de R$ 500. Faz uma promoção de 199 durante a Black Friday. Beleza, todo mundo vende a 199. Bacana. Em dezembro, em janeiro, volta para R$ 500 o ticket médio. Volta. Mano, o time de vendas perdeu a confiança de vender R$ 500. Vendeu para muita gente por 199. Agora é para voltar para cima de volta, né? Para voltar ao ticket médio. Por quê? O emocional é sequestrado, né? O emocional do volume, do trabalho, né? Na jornada, no time comercial como um todo, tanto para vendedor como vendedor e até dependendo do nível do gestor, se você errou no gestor, né? Pode fazer o time se perder. Uma alteração, ela pode ser extremamente racional, mas ela pode ser emocionalmente mal comunicada e dá um trabalho. Eu, assim, Vendas eu é confesso, confiança. né, respeito quem pensa diferente, mas, assim, eu odeio dar desconto. Eu trabalhei 12 anos numa empresa como vendedor e gestor sem dar um desconto. Então, assim, e nem Black Friday, cacete. E mais respeito, cada empresa sabe onde o calo aperta, não sou dono da verdade, não, mas eu acho que você tem que saber o valor do teu produto, né? Claro, tem que considerar concorrência, tem um monte de coisa que você tem que considerar, mas desconto, vendedor quando vicia no desconto, gestor quando vicia no desconto, para vender valor, ele começa a vender preço. Outra coisa, gestor, quando eu já era dono de empresa, mas era dono, a empresa era menor, era dono da empresa, sócio, mas cuidava do comercial. A primeira coisa que eu pedi para o meu sócio, não quero autonomia para desconto. Não quero autonomia para desconto. Porque você é muito pressionado, então não dê delegação demais para um gestor de vendas.
Porque ele é pressionado pela meta dele, a preocupação com a equipe, um cara que está com a prestação atrasada, precisa vender. O que deve acontecer é o seguinte, para-se de vender valor e começa a vender preço. É um caminho sem volta, é muito difícil alguém acostumado a dar desconto. Então, eu já começaria montando um modelo assim, de remuneração onde cada R$ 1 de desconto que o vendedor der e que o gerente der vai sair do atingimento da meta dele. Então, ele tá dando um tiro no pé dele. Só de você mudar um modelo assim, de remuneração onde, onde a cada desconto que ele dá, ele está tirando dele mesmo, você vai perceber que ele começa a não dar desconto mais, ele começa a vender valor. Porque é muito mais fácil para o gestor e para o vendedor vender para dentro do que vender para fora. É mais fácil querer convencer um diretor ou um gerente financeiro ou o cara que cuida do pricing, do preço. Não, é um cliente importante, é um multiplicador na região dele. Então, vale a pena dar um desconto para ele. É um puta argumento. O cara construiu um puta argumento para dentro. Se ele tivesse gastado essa mesma energia, essa mesma capacidade de argumentar com o vendedor, teria vendido valor. Então, de novo, a maioria, eu sei que o assunto é velho, mas a maioria dos gestores e vendedores olha quanto o cliente paga e não quanto o cliente ganha com isso. A não ser que o teu produto seja muito ruim. Pode ser também, eu já vendi produtos ruins. Então, você não dá para forçar muito no preço, não, porque não tem muito valor para vender. Mas, geralmente, a parte... Você dá um tiro, você rasga dinheiro todo dia, dinheiro do dono da empresa, dinheiro do gestor, dinheiro dos vendedores, dando descontos desnecessários. Então, quanto mais você puder evitar isso, né, essa parte de desconto é para o cliente que não comprou. Tenta vender sem dar desconto. Argumento, valor, escambau. Legal. O cara não comprou. É o não definitivo e tal. Deixa esse cliente, esse não cliente, quase cliente, numa caixinha, em banho-maria. Deixa esse cara lá. Você já sabe as dores dele. Se você foi um bom vendedor, um bom gestor, você descobriu as dores do cliente. Tentou sangrar as dores do cliente através dos benefícios do seu produto, blá, blá, blá e tal. Mas não teve jeito, o cara não quis pagar. Só que esse cara está sofrendo lá. Se você fez uma... né? Esse cliente que não comprou o teu preço, ele está sofrendo lá. Então, de vez em quando, vai cutucando esse cara. Olha, conseguimos ajudar nossos clientes nisso, nisso e nisso. Para ver se o cara volta e paga o preço que você realmente entende que é justo. Agora, não deu, não teve jeito, blá, blá, blá. Às vezes o concorrente que ele tem é muito parecido com você, ou às vezes até melhor do que você. Enfim, aí vai lá, perdido por perdido, truco. Faz uma promoçãozinha, vai naquela caixinha lá onde você tentou de tudo para vender o preço normal para o cara, não conseguiu, e fala de uma promoção, que ó, é só essa semana, é a tua chance de voltar. Se você gostou, lembrou de tudo que eu te falei e tal, e estava pegando só no preço, agora é hora de voltar. Agora é hora de entrar, é a oportunidade. Eu só faria campanha de desconto assim. Eu não daria desconto para um cliente depois de tentar de tudo quanto é jeito vender o preço normal. Você cria cultura de venda de valor. Né? Agora, tudo isso tudo começa na liderança. Então, o dono da empresa, o gestor sênior de vendas, o cara que mais manda no comercial, tem que ser muito bom. Porque aquela história, a gente chama os bons profissionais, né, costuma se chamar em alguns lugares do Brasil de boi preto. O vendedor boi preto, pô, é um vendedor bom. Televendas boi preto, televendas bom, vende valor, tem pegada e tal. Bom, a tendência é que um gestor boi preto, ele vai formar uma equipe de boi pretos. Né? Existe uma máxima, o boi preto atrai boi preto. Só que o contrário também é verdadeiro. O vaca malhada, o mau vendedor, vaca malhada. E não é que o cara é vaca malhada, ele está num estágio hoje que ele é vaca malhada, ele é um mau vendedor hoje. Eu também já fui mau vendedor, mau gestor, mau empresário. Tem um momento que você é vaca malhada e
Mas você pode, de vaca malhada, virar boi preto também, né? Com o tempo, com treinamento, com aprendizado e tal. Ou você vai morrer. Eu sou vaca malhada em vários assuntos. Eu vou morrer vaca malhada em vários assuntos. Eu já estou meio conformado com isso. Enfim, então, eu procuro focar naquilo que eu estou mais próximo de ser boi preto e tal. Então, começa no boi preto. Se você errar no gestor, se for um gestor vaca malhada, a tendência, a régua dele é menor. Ele vai medir os outros pela régua dele. Ele vai atrair vendedor ruim. Ele vai atrair televendedor ruim. E esses caras vão vender preço. Esses caras têm dificuldade de vender valor. Entendeu? Então começa o trabalho por aí, né? Aí você vai ter um inbound marketing legal, um pré-venda venda legal, e a gente vai falar de outras. Uma ilha de retenção legal, a gente falou um pouco de retenção, mas enfim. O que eu falei? Eu sei que quem está assistindo esse tipo de live fala, pô, vocês falaram, eu continuo com os meus problemas aqui, não consegui uma resposta para testar hoje. Enfim, eu faria o seguinte, eu contrataria televendas para todas as áreas que usa telefone. A domingo, mas é teleatendimento, televendas. É telecobrança, televendas. É teleretenção, televendas. É treinamento de cliente, é o CSI, né? É o que vai rampar o cliente, televenda. Claro que cada um com alguma coisa a mais ou diferente adequado a isso. Por exemplo, não dá para pôr o vendedor mais pitbull no teleatendimento. Porque, cara, esse cara quer louros, quer troféu, quer holofotes, quer ganhar muito dinheiro. E ele não vai ganhar tudo isso. Mas um televendedor que já está meio domado, está meio cansado do mundo de vendas, das pressões, mas ele é um bom vendedor, tem argumentos, tem malícia. Para esse cara atender ligações é mais fácil. Ele não tem medo de cliente, não tem medo de cara feia, ele sabe que tem cliente malandro, ele sabe vender valor, e você tem que vender valor o tempo todo. Enfim, então a primeira dica é vai procurar televendas no Brasil. Segundo ponto, tenha um gestor que é bom de televendas. Se ele não for bom de televendas, ele não vai saber identificar os bons. Bom, pessoas criativas vão procurar televendas ou vendedores, né? Para quem não tem canal televendas, você tem que saber onde buscar esses caras. O RH tem que ser um RH criativo também, que ajude. Onde pode achar pessoas com esse assim? Por exemplo, o que eu aprendi, a maior chance de você contratar bons profissionais não é em site de desempregados, né? A maior probabilidade é que os melhores vendedores, os melhores televendedores estejam empregados. Então, você tem que fazer um trabalho de hunting, de caçador. Eu quero procurar os televendas melhores e vai procurar em segmentos parecidos com o teu. Porque quem vende arroz e feijão é diferente de vender serviço. Pode até adaptar, mas dá trabalho, leva tempo, pode não dar certo. Então assim, de novo, o bom gestor de televendas, o bom gestor de venda vai saber onde procurar, sabe como encontrar, como reconhecer, como separar o joio do trigo, como treinar, como ficar amigo dele. O bom sabe tudo. Ele faz tudo isso legal. Então, se você comece trazendo bons gestores e tal, e o bom significa adequado. O cara tem 3 MBAs, o cara estudou em Harvard. Talvez não seja o mais adequado para a tua empresa, cara. Ele tem vergonha de telemarketing, da palavra televenda, tem vergonha. Deveria ter orgulho. Até bem pouco tempo atrás, hoje eu não sei mais, era o maior empregador do Brasil, os telemarketings da vida, o maior empregador, o primeiro emprego, a inclusão digital, a inclusão da diversidade. Você pode ser de qualquer gênero de relação à sexualidade, raça, credo, piercing na cara, cabelo azul, não interessa. Enfim, claro que depois que veio a videoconferência,
você, de novo, o preconceito nunca deve estar no empresário, no gestor. Mas se o teu cliente, se o teu potencial cliente tem preconceitos, você deve considerar esses preconceitos na definição da tal da adequação. Meu, cliente muito certinho, não vou botar alguém de cabelo azul, com 500 piercing no rosto, vai assustar esse meu cliente. Isso não é preconceito, isso é gestão comercial, isso é sensibilidade comercial, não é o mais adequado, vai assustar esse perfil. E deixa esse cara numa televendas, onde ele só está ouvindo a voz do cara mesmo, então não haverá preconceitos. Enfim, de novo, isso tem nada a ver com preconceito, tem a ver com o pragmatismo. O dinheiro não aceita desaforo, vendas também não aceita desaforo. Se você quer ser o Mister Empatia, você quer ter um monte de likes, você quer lacrar e não bater a meta, meu, isso não vai durar muito tempo, porque mas a minha empresa aceita isso, não bate meta, tudo bem, essa empresa vai quebrar e você vai ficar sem receber todos os seus direitos. Então, não aceita desaforo, é só uma questão de tempo. Isso não vai parar de pé. Então, uma operação de vendas, uma operação comercial, tem que parar de pé. Então, você tem que fazer o que tem que fazer. E não aquilo que você gostaria de fazer, o que a modinha está dizendo, o que seus amigos. Então, a nossa empresa cresceu muito quando a gente focou em televendas. Mas eu tenho amigos, concorrentes, que tentaram fazer televendas e deu um BO danado. Teve greve, teve briga, teve processo trabalhista, porque a pessoa não sabia tocar esse canal. Esse canal não é fácil. As pessoas erroneamente desvalorizam os canais telefone, televendas, telemarketing, teleagendamento. É uma burrice, é uma ignorância. Pessoas que não sabem o potencial dessa gente, não sabem o potencial desse canal. Mas não adianta botar pessoas que não... a pessoa vai aprender. Legal, mas leva tempo. E pode não aprender. Enquanto isso, você está queimando bons profissionais, perdendo clientes, dando descontos que não deveriam, enfim. Eu optaria por trazer profissionais prontos ou mais próximo do que estão prontos. O meu plano A seria esse. Eu sei que está em falta, tem muita gente buscando, está inflacionado e tal, mas eu tentaria. Então, são várias frentes. O tempo todo prospectando pessoas de televendas, de tele isso, tele aquilo e tal. Bom, em paralelo, eu também preciso, de novo, bom gestor. O bom gestor é um bom professor. Gestor que não é bom professor, muito dificilmente é um bom gestor. Porque ele tem que ensinar, ele tem que ter a capacidade, cada um tem um jeito de aprender. Tem que ter paciência, tem que ter didática. Não é só ser um líder, só ter liderança carismática e tal. Não, tem que ter paciência para ouvir, principalmente canal telefone. É muito trabalho. É só quem tem tesão por isso, quem tem paciência, gosta de ouvir várias ligações, fazer anotações, chamar essa pessoa o mais rápido possível para dar os feedbacks positivos, os pontos a melhorar. Enfim, agora, a boa notícia para você é o seguinte: a maioria das empresas não faz isso, por isso que quebra a cara. Quem tem mais sucesso é quem faz mais próximo disso do que eu acabei de falar. Então, se você não faz tudo isso, mas os teus concorrentes fazem menos ainda, boa sorte. Mas teus concorrentes não estão mortos, eles vão aprender. E você está estagnado aí, você está aceitando meia boca como sendo uma coisa bacana. Legal. Então, vai procurar os talentos fora, o mais próximo possível, porque aí diminui a curva de aprendizado, essa pessoa começa a produzir mais rápido, a chance de turnover é menor e tal. Mas vai usando o teu poder de formação de novos talentos também. Vai experimentando pessoas com perfil diferente. Olha, nunca trabalhou em telemarketing, mas como experiência, não vai apostar todas as fichas nisso. Exceção não é regra. Regra é: traga quem já sabe fazer. Você precisa de um lateral direito? Traga um lateral direito de ofício, que sabe marcar, sabe cruzar. Em paralelo, tudo são vários pratinhos que você tem que ir rodando ao mesmo tempo. Vai também fazendo algumas experiências, procurando pessoas fora do perfil. Olha, eu estou cansado de procurar só gente de call center. Eu vou começar a trazer gente que nunca trabalhou em call center, mas tem uma energia, tem uma...
tem um desembaraço. Legal, experiência. Vai fazendo e vendo se dá certo. Que não deu certo. Eu quero trazer pessoas que falem melhor, que aprendam produto melhor. Legal. Você começa a trazer gente de treinamento para vender. Eu tive uma péssima experiência. Legal, o cara pegava produto rapidinho, o cara não cometia erros de gramática, escrevia bem, mas o cara não tinha saco de ficar sentado na PA ligando. O cara queria virar gerente, queria virar outra coisa. Mas foi uma tentativa. Então, assim, mas eu não contratei 10 caras de treinamento para fazer televenda. Eu contratei 1, 2 e fui observando. Então, não faça experiências com a tua empresa, pequenas experiências, e vai medindo. Opa, descobri um filão aqui. Exemplo, mulheres gerentes de loja de shopping podem dar certo fazendo uma outra função. Por A mais B menos C. Faz essa experiência. Secretárias de diretoria, elas têm um perfil A, B ou C. Será que eu poderia trazer secretárias de diretoria para fazer alguma outra coisa? Traz uma secretária, 2 e vai fazendo essa experiência. Não vai apostar a meta da tua empresa com experiência. Você vai virar o professor Pardal, cheio de experiência, a tua empresa está afundando aí. De novo, dinheiro não aceita desaforo, venda não aceita desaforo. Vai naquilo. Tem que tomar cuidado, né? Isso, não dá para exatamente. fazer experiência com tudo, tomar risco em tudo, né? A gente tem que ter aquilo que eu falei um pouquinho antes também, assim, concordando com isso. Cara, você tem que ter pessoas que conseguem definir a direção, né? Ou pelo menos o caminho, né? Da direção que foi dada lá para a empresa, né? Então, você tem um gestor que conhece um pouco do setor, conhece um pouco do canal, conhece um pouco do perfil profissional. Você tem que ter algum profissional que, né, tenha aptidão, já tenha chegado em resultados, que modele os demais, que sirva de modelo, né, para os demais, para você modelar a partir dele. Você pode otimizar recursos e melhorar seus times de venda a partir do que você tem experiência com ele? Pode. Você pode contratar outros profissionais de cargos que exigem aptidões ou áreas que existem aptidões semelhantes, né? Ou mercados paralelos que vendem para o mesmo cliente, ou vendem da mesma forma, né? Ou vendem, né, no mesmo ticket médio, ou vendem no mesmo canal, né? E aí você vai formando o seu time de vendas com multiculturas, multiculturalidade. A experiência, ela deve ser usada, né? Não é um ambiente de pesquisa. A pesquisa não, assim, ó, pesquisas científicas, pesquisas de desenvolvimento, elas não têm objetivo de lucro. Ela tem objetivo de descoberta. Então, é isso aí. Então, descobrir empresas, novos conceitos, novos canais, novas possibilidades. Você deve inovar. Mas a meta do mês tem que ter uma turminha 100% focada nisso. Paralelo. Ela não pode estar... rápido. Então, porque quem não manja de vendas acha que vendedor tem tempo para tudo. Aí começa a usar a área comercial para fazer um monte de experiência, testes, pilotos, blá, blá, blá. Não é. Muito cuidado com isso. A turminha de bater meta, não mexe com esses caras. Não mexa com esses caras. Porque meta é sagrado, meta é obrigação. Todo mês você perde clientes. Perde clientes totalmente por inadimplência, porque ele foi para o concorrente, ele faliu e tal. Perde clientes parcialmente, clientes que reduzem o plano, que conseguem um desconto grande para continuar cliente. Então, são perdas. E se você tem um sistema de receita recorrente, são perdas recorrentes. Então você tem que ter uma máquina de vendas o tempo todo ligada, turbinada e tal, repondo essas perdas e repondo com sobras para a tua empresa crescer. Perdi 10, mas vendi 12. Opa, então cresci 2, né? Outra coisa importante também com relação às metas, né? A gestão começa na meta. Todo mundo tem que ter meta, meta principal, metas secundárias assim que levam ao atingimento da meta principal. E isso tudo tem que estar rodando, tem que estar sendo medido, tem que estar sendo trabalhado e tal. Em paralelo a isso, você tem que fazer as suas pequenas experiências,
experiências com RH, experiências em finanças, experiência em produto. Legal, você tem que estar aberto a fazer experiências. Mas depende do teu momento. Domingo, eu estou vendendo almoço para comprar janta. Não é a hora de fazer experiência. Você precisa ter alguma reserva, né? A nossa empresa, né, onde eu e o Felipe trabalhamos 10 anos juntos, ela, até um certo ponto, não fazia experiência, não. Era vender almoço para comprar janta, né? E dava prejuízo, depois foi dando menos prejuízo, depois começou a empatar, depois começou a dar lucro. Quando começa a sobrar dinheiro em caixa, legal, vamos usar uma parte desse dinheiro para testar algumas premissas, testar alguns canais. E a gente testou um monte de coisa que não deu certo. Legal, mas faz parte. Então, cuidado. Pode ser que o teu momento não seja de experiência nenhuma, cara. Bota aquele negócio que bota em cavalo de charrete e vai vender, velho. Vai vender. É mais do mesmo, mais do mesmo. Ah, eu podia vender mais, melhor, ticket médio melhor. Certamente, sim, tudo pode melhorar. Mas, cara, é o que você tem hoje. É mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo e tal, e vai e tal. Em paralelo, alguém tem que estar pensando como fazer isso melhor, como fazer isso mais barato, como fazer isso mais escalável. Enfim, em paralelo. Então, você que é dono de empresa, gestor de empresa, isso você vai fazer da meia-noite às 6, ou da meia-noite às 5. É a hora de ter ideia, porque, cara, fora disso, vai vender e vai fazer a tua empresa dar lucro. Show de bola. Bom, falamos hoje, né? Vem 7h30, se possível, né? Senão vocês veem o vídeo na íntegra no Instagram do Felipe Serrano Vieira. Beleza. Valeu, gente. Valeu. Beijo. Vamos vender, gente. Vamos vender. Tchau, tchau.